A convidada desta semana é inspetora de carreiras, esteve colocada no aeroporto de Lisboa, que o Ministro da Administração Interna diz que é de uns sítios mais complexos nas nossas fronteiras, e chegou ao topo da hierarquia em janeiro. É, aliás, a primeira entrevista que dá desde que se tornou Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, já depois de ter sido Diretora Adjunta. Cristina Gatões, bem-vinda, a partir de agora está sob escuta. Boa tarde, doutora Cristina. Há 3 meses o Ministério da Administração Interna pediu explicações sobre mais um caso de menores detidos no aeroporto de Lisboa e mandou até abrir um inquérito. Quais foram as conclusões desse inquérito? Bom dia, antes de mais. Esse inquérito ainda está em instrução e aguardamos as conclusões do mesmo, porque ele foi naturalmente encaminhado para a IGAI, para a avaliação, de facto, das circunstâncias em que aquela circunstância ocorreu, e aguardamos as conclusões do inquérito. E que resposta é que deu ao Ministério da Administração Interna quando ele pediu esclarecimentos sobre o que tinha acontecido? Dei-lhe as explicações que havia que dar. O caso era um caso de alguma complexidade. Também havia uma situação de avaliação judicial dos vários recursos que estavam ali, mas entendi naturalmente que, havendo uma situação de menores ali e que já havia decisões anteriores sobre essa matéria. Há mais tempo que os 7 dias definidos pelo Ministério? Sim. Estavam lá? Estavam lá. Por incapacidade de resolver a situação de outra forma? Vamos ver o que é que as conclusões do inquérito vão apurar. Há explicações para elas, as explicações podem ser ou não válidas para o caso em concreto. Mas entendemos que devia ir para a avaliação, porque é de facto uma situação que nos preocupa. A situação dos menores, em qualquer circunstância, é uma preocupação muito grande para o CEF. Há regras bastante evidentes e muito explícitas sobre o que fazer nessas circunstâncias, e quando não acontece, naturalmente que se impõe que percebamos o que é que aconteceu, não só para avaliar o que é que falhou, mas para garantirmos que as situações não ocorrem futuramente. E, portanto, foi o entendimento que tivemos que isto tinha de ser bem explicado e bem clarificado. E neste momento há alguma criança detida ou retida, como preferir, nos centros do CEF? Sim, neste momento não tenho dados sobre isso. Aquilo que lhe garanto é que não há nenhuma criança que fique no sítio do aeroporto de Lisboa ou de outros aeroportos por períodos superiores a 7 dias. Estejam acompanhados das suas famílias ou estejam sozinhos, sejam não acompanhados. E, dependendo das circunstâncias, sobretudo quando estão não acompanhados, a própria atuação é no sentido de avaliar a situação e retirá-las tão rapidamente quanto possível, garantindo-lhe que elas são objeto de proteção pelo Estado português e, portanto, encaminhadas para as instituições que, de facto, têm que salvaguardar os direitos das crianças. É neste momento o que está em vigor. Mas estar lá 7 dias para uma criança é aceitável? As crianças não estão lá 7 dias sozinhas. Portanto, como digo, quando são crianças não acompanhadas, há sempre mecanismos que envolvem um trabalho em conjunto, de rede, incluindo com o Ministério, com o Tribunal de Família e Menores, porque estas situações são todas reportadas ao Tribunal de Família e Menores, e são garantidos que as crianças são retiradas e são encaminhadas, porque não podem ser abandonadas, como é evidente, e que transitam daquele espaço para um espaço adequado à sua idade e às suas necessidades. Quando estão com as famílias, dizia na altura era que o problema de ficarem, a vantagem de ficarem com as famílias, na altura o problema era que o espaço não estava preparado para ter crianças, que não tinham sítios para brincar, não tinham brinquedos. Isso já acontece agora, depois desses alertas? O sítio do aeroporto de Lisboa é um espaço que é gerido pelo CEF, mas que não é do CEF, não é uma construção do CEF. E o espaço que temos é o espaço que temos. Desde que, ainda como Diretora Nacional Adjunta e quando viemos assumir a direção, houve uma série de medidas e investimentos avultados que foram feitos naquele espaço por conta do CEF, em que houve melhorias substanciais nas condições em que as pessoas, para garantir uma melhoria das condições das pessoas que têm que aguardar naquele espaço até decidir a sua entrada em território nacional ou regressar aos seus países de origem, incluindo
Também foram criados, melhorados espaços que permitam às crianças que, quando estão acompanhadas dos pais, possam ter atividades lúdicas, tenham um espaço mais agradável e mais adequado a crianças. Se me pergunta se aquilo é o espaço ideal para ter crianças, não é, mas no que temos e no espaço que temos vindo de uma forma muito firme, muito direta da intervenção da nossa parte, a dar todas as garantias que é possível dar naquele espaço que não podemos alargar, que não podemos mudar, que é aquilo que temos. O debate na altura centrou-se entre duas possibilidades, entre o que era melhor, separar uma criança da sua família para ela não ficar detida ou retida nas mesmas condições, ou deter a criança naquelas condições. Como é que isto se resolve? Isso é um problema que ultrapassa o próprio CEF. Naquilo que ao CEF diz respeito, e volto a dizer, a posição que temos, e é uma posição de Portugal, é nós não separamos nunca as crianças dos pais, a não ser que o próprio Tribunal entenda que, para melhor proteção das crianças, elas devam ser separadas dos pais. Isto pode mesmo quando às vezes não tem a certeza se eles são mesmo os pais? Mesmo quando não temos a certeza que eles não são os pais, porque isso, volto a dizer, isso implica sempre uma avaliação do próprio Tribunal, porque a retirada de uma criança aos pais não é da competência do CEF, implica necessariamente uma avaliação de técnicos e do Tribunal para essas situações. E já houve situações em que os tribunais decidiram que, de facto, pelo menos temporariamente, as crianças são afastadas dos pais para se perceber, dos suportes pais, para se perceber se são ou não, de facto, os pais, e são feitos vários testes e há vários... E as investigações normais. Exatamente. O CEF não faz de todo, em circunstância alguma, separação das crianças dos pais, mesmo que não existam evidências que as crianças, não existam evidências da relação familiar que é invocada. Neste momento, sempre que há uma família que chega e que traz... Levanta dúvidas. O trabalho é sempre feito e as dúvidas procuramos esclarecê-las de uma forma conjunta, mas os próprios pais beneficiam do facto de existir essa determinação que procuramos que seja e exigimos que seja rigorosamente cumprida, que é as crianças não ficam mais de 7 dias. E, portanto, mesmo que os pais não reúnam no imediato as condições para entrar, o facto de nos impormos que a criança não pode permanecer naquele espaço, ainda que com os pais mais de 7 dias, a família entra em território nacional e é encaminhada para as entidades competentes que depois tratam do seu acolhimento e de garantir que o básico da família é garantido. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás, só para esclarecer uma resposta que deu quando lhe perguntámos se havia alguma criança, disse que não tinha informação sobre isso. Isso não, quer dizer o quê? Isto quer dizer que... que saiba não. Que saiba não. Que saiba não existe. O Centro de Acolhimento Temporário em Almoçageme apareceu como solução para este problema, mas os moradores desta localidade, em Sintra, estão contra e até já fizeram uma queixa ao Ministério Público que pediu explicações sobre supostas ilegalidades. Este processo já foi desbloqueado pelo Ministério Público? Este processo está em avaliação pelo Ministério Público e a informação mais recente foi prorrogado um prazo até final de agosto para que o CEF complete algumas lacunas no processo. Não há ilegalidades, não há irregularidades, há algumas lacunas que o Tribunal entendeu por bem solicitar o CEF e que o CEF naturalmente está a solicitar a outras entidades das quais necessita. Tem a ver com os parceiros que eventualmente Exatamente. Mas, portanto, neste momento o processo está a correr e estamos convictos que até ao final do ano nós vamos sanar estas lacunas, até porque algumas resultam de algumas alterações que, entretanto, o próprio projeto foi tendo e, portanto, isso vai ser tudo devidamente encaminhado para o Tribunal e estamos em crer que até ao final do ano, ou até antes, conseguimos inaugurar este centro de instalação, que é fundamental, de facto, para melhorar as condições de permanência de cidadãos estrangeiros que se veem limitados na circulação e, portanto, na entrada em Portugal.
E como é que olha para esta posição dos moradores que dizem que temem pela sua segurança, isto nas palavras deles, e que dizem que construir aquele centro ali desvaloriza aquela zona? Bom, eu preferia não entrar, não comentar o que é que entendo sobre isso ou o que é que acho sobre isso. De facto, é necessário, este centro é um centro que é necessário, é um centro que vai ser muito importante para melhorar as condições de instalação dos cidadãos estrangeiros, e é isso que de facto nos preocupa. Aquilo que o CEF garante é que o projeto vai cumprir todas as regras relativas a impactos ambientais, integração ali no espaço, e portanto não se levantam nem questões de segurança, não se levantam questões de nenhuma perturbação. É apenas são umas instalações onde há pessoas que vão ficar temporariamente retidas, nomeadamente porque estão a aguardar situações de afastamento. Portanto, mas isto é um indício de que haverá ainda em Portugal, entre a população portuguesa, alguns obstáculos, algumas dificuldades em lidar com o fenómeno da imigração? E assim, eu acho que o desconhecido é sempre perturbador. Pronto, e para qualquer comunidade o desconhecido pode ser perturbador. Aquilo que ao CEF compete e que procuramos fazer, nomeadamente na abordagem que temos tido com a própria comunidade, nós já participámos em várias sessões de esclarecimento, quer de moradores, quer da própria Câmara. E ouviram estas mesmas preocupações? Há várias preocupações. Nomeadamente a desvalorização do valor do terreno. Bom, isso é algo que nos ultrapassa. Aquilo que procuramos fazer, e que fazemos, porque isso está fora do nosso controle, aquilo que procuramos fazer, e mostrando evidências, é que, de todo, ponto 1, os imigrantes não podem ser associados, não há nada que o evidencie a não ser as famosas fake news, não há nada que associe aos imigrantes um aumento ou de perturbação da ordem, da paz social ou da criminalidade, nada aponta nesse sentido, e portanto, Portugal de todo tem estatísticas ou evidências nesse sentido, e portanto aquilo que procuramos garantir é que qualquer comunidade imigrante, desde que devidamente integrada e enquadrada, pode ela própria passar a fazer parte de uma forma muito positiva na comunidade. E isso, Portugal tem uma tradição, e eu volto a dizer, nestes 30 anos de trabalho no CEF, já assistia a muitas, e trabalhei a muitas regularizações extraordinárias, e assistimos a fenómenos impressionantes de sucessos de integração na comunidade, de uma forma muito genuína e traz vida nova às comunidades. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante fazer, e é uma responsabilidade não apenas do CEF, eu acho que é quase de todos, é demonstrar e mostrar que os imigrantes são uma mais-valia, são não apenas para a economia, não apenas para a demografia, mas também para as próprias comunidades, que ganham uma vida completamente diferente, alargam os seus horizontes, conhecem novas realidades, crescem, desenvolvem-se e tornam-se melhores. Exatamente, tornam-se melhores. Em 2015, o então Diretor Nacional Adjunto, Luís Gouveia, falava de algumas dificuldades na recolocação dos migrantes que Portugal estava a receber, ao abrigo dos vários acordos de cooperação europeia, sobretudo vindos da zona do Mediterrâneo, e explicava também que alguns não queriam ficar cá. Aliás, falou-se muito sobre isso, de como os migrantes vinham para Portugal e depois abandonavam para outros países da Europa. Nesta altura, quantos migrantes é que Portugal já recebeu, se tem esse número, no âmbito desses acordos de cooperação, e quantos é que ainda vivem cá? Ora, no âmbito nós temos os pedidos no âmbito da recolocação, e eu tenho que ver aqui a minha cábula, nós já recebemos, já recolocamos 1.552 requerentes no âmbito da recolocação. Destes, 1.192 vieram da Grécia e 360 de Itália. Neste processo, seja
da recolocação, seja da reinstalação, seja do acolhimento voluntário dos migrantes, há algo que é fundamental e que também todos os países têm estado empenhados nisso e a trabalhar cada vez de uma forma mais concertada nesta matéria, que é importante que os migrantes, quando vêm para Portugal ou vão para outros países, tenham algum conhecimento do sítio para onde vão, o que é que os espera, quais são as oportunidades que têm, o que é que temos para lhes dar. E também é importante que... Isso não estava a acontecer antes com os que vinham para cá? Digamos que estávamos todos a aprender estas matérias, quer dizer, a crise do Mediterrâneo apanhou toda a Europa de surpresa e, portanto, foi uma situação nova e ao longo destes anos tem-se vindo a aprender e está-se a aprender e está-se a tentar melhorar, sobretudo também procurando não apenas é importante que haja a responsabilidade e a solidariedade dos Estados-membros em estarem disponíveis para acolher estes migrantes, mas também é importante perceber quais são as expectativas deles, porque naturalmente todas estas pessoas que de uma forma dramática largaram as suas vidas e perderam família, têm que começar tudo de novo, do zero. É importante que também percebamos quais são as suas expectativas quando vão para determinado país e o que é que podemos nós, já que temos esta disponibilidade, o que é que nós podemos fazer também e o que é que temos para lhes dar, para ir ao encontro destas expectativas. E isto permite, na esmagadora maioria das situações, dar uma resposta muito mais positiva e tornar Portugal mais atrativo e haver uma intenção mais consolidada de virem e permanecerem. Mas as pessoas que vieram, quantas é que ficaram? Neste momento, os dados que tenho, é evidente que depois há sempre movimentos secundários, há uns que vêm, depois vão e regressam, mas aquilo que importa neste momento, portanto, é que daquilo que que era a responsabilidade e a intenção de Portugal, volto a dizer, nós neste momento recebemos e acolhemos no âmbito da recolução 1552. Para além disto, temos vindo a ter, e eu não tenho aqui os números totais. Mas não sabemos, ou não tem esse número agora, de quantos ficaram e quantos saíram do país? Não, esse número eu não tenho aqui comigo, não. E é feito um acompanhamento de quem chega? O acompanhamento não é feito exclusivamente pelo CEF, porque há várias entidades que estão envolvidas neste processo, nomeadamente as entidades que são responsáveis pelo acolhimento. É feito de uma forma muito próxima, porque estas famílias, estas pessoas, quando são colocadas, não são largadas, por assim dizer. São muito acompanhadas, nomeadamente pelas câmaras municipais, portanto, pela estrutura que existe, a rede que existe a nível das câmaras municipais, em que há um envolvimento, quer dizer, da comunidade escolar, da trabalho, da assistências sociais, etc. Portanto, há um grande acompanhamento disto. Mas, de facto, há situações em que são compreensíveis, que é, se nós tivermos, qualquer um de nós, a nossa família ou os nossos laços estiverem no outro lado da Europa, é difícil eu começar do zero aqui, porque todos procuramos, isto é humano, todos procuramos estar próximo dos nossos. E, portanto, também por isso é importante trabalhar cada vez melhor aquilo que já fazemos e de uma forma muito concertada, nomeadamente com a IEM, com a ACM, etc. É perceber, quando vamos ver as pessoas que vêm para Portugal, se elas de facto têm intenção de vir e que se querem ficar, porque o projeto tem que ser um projeto também delas. Isto não pode ser encarada quase como uma caridadezinha, não. Contra a própria vontade, exatamente. Quase. Nós estamos em pleno verão, é o período de maiores entradas e saídas do país, sobretudo a partir dos aeroportos. O CEF não tem sabido responder às necessidades do turismo, como diz a Ana, e, como diz o Grupo Hoteleiro Pestana, faz com que as coisas corram logo mal à partida? Não, de todo, e aí permite-me dizer que, de facto, o CEF não é de todo correto que o CEF não tenha sabido responder a isso. O CEF é provavelmente o operador aeroportuário, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, que mais investimento e mais crescimento tem tido nos últimos anos, quer em termos de equipamentos,
quer em termos de funcionários. O que é que explica estas críticas vindas de José Luís Arnaud e do Grupo Pestana? Estas críticas têm a ver com várias fragilidades também da estrutura aeroportuária, que de todo teve a capacidade de se dimensionar para o crescimento absolutamente extraordinário que o turismo tem tido em Portugal, e que só neste ano, em curso, só no primeiro semestre deste ano, nós já controlámos mais 800 mil passageiros do que em igual período do ano passado. Quer dizer, é um número... Está a dizer que o aeroporto de Lisboa não está preparado para receber tanta gente e que a ANA também não fez o que devia ter feito para se preparar para o aumento de pessoas. Este volume de passageiros, este crescimento, é inequívoco, surpreendeu toda a gente. O CEF tem fragilidades, tinha fragilidades, e temos algumas, e portanto estamos a trabalhar no sentido de as colmatar, nomeadamente com aquilo que é o mais importante neste momento, que é o reforço dos meios humanos. De facto, nós aumentámos e temos vindo a aumentar de uma forma extraordinária os recursos humanos alocados ao controlo de fronteira no aeroporto de Lisboa, mas há toda uma série em cadeia de necessidades daquele aeroporto que também foram apanhadas de surpresa, e a estrutura aeroportuária é claramente também uma dessas situações, porque um crescimento desta natureza num espaço tão curto não permitiu que houvesse uma plasticidade, por assim dizer, do equipamento que se adaptasse a estas novas necessidades. Então a ANA está aqui numa espécie de, peço desculpa, está a tirar culpas para cima do CEF para esconder a própria responsabilidade em não se ter adaptado? Eu não sei se está a tirar culpas, eu sei é que o CEF assume responsabilidades que tem que assumir, e assumimos-las, e todos os dias temos estado a trabalhar para isto. E prejudicar o turismo não é uma delas? Não de todo. Nós ainda... neste último mês, introduzimos mais uma série de medidas e foi criado um plano de contingência extraordinário para o aeroporto de Lisboa e para as pessoas que trabalham, para os funcionários do CEF, procurando, mais uma vez, não apenas percebendo que não foi suficiente o reforço de recursos humanos, é também necessário fazer uma gestão ainda mais focada no controle de fronteira, e portanto foram introduzidas uma série de medidas que estão neste momento em implementação para aumentar a capacidade de resposta de primeira linha e garantir que os tempos de espera diminuem, o que já se está a refletir nas últimas semanas, apesar deste tremendo aumento de voos e de passageiros, com origens, porque depois também é relevante salientar isso, é que as origens dos voos são origens que implicam o procedimento de fronteira acrescido face a outras origens. E desde logo, e sem entrar em grandes detalhes, o procedimento de fronteira de um passageiro que chega a Portugal e beneficia do regime de isenção de vistos tem um procedimento fronteiriço muito diferente de quem vem com visto. Há necessidade de fazer uma série de trabalho de primeira linha que aumenta, quase que dobra o tempo mínimo de trabalho com esse passageiro. E, portanto, ao aumentar o número de voos de passageiros ou de origens a quem é exigido visto, que isto também aumenta o tempo de trabalho por funcionário por passageiro. O sindicato também diz que a ANA não dá condições de trabalho aos inspectores do CEF, no aeroporto de Lisboa. Isto é verdade? Eles têm razão quando dizem isto? Também aqui importa, nós temos nos últimos meses trabalhado de uma forma muito intensa e muito direta, quer com a TAP, que é quem traz os passageiros, e portanto temos uma belíssima relação e um belíssimo diálogo com a TAP, e estamos a procurar otimizar quer a nossa capacidade de trabalho, quer a própria forma como a comunicação nos chega da TAP, e com a ANA a mesma coisa. Portanto, a ANA naturalmente também tem dificuldades que são compreensíveis, porque é um espaço difícil de trabalhar e difícil de fazer mudanças, mas a ANA também tem estado e tem manifestado uma disponibilidade quase que imediata para avaliar as nossas sugestões e as nossas decisões, aquilo que vamos solicitando para melhorar a condição de trabalho condições de trabalho dos funcionários. Então esta crítica do sindicato é injusta?
Não é completamente injusta, mas também não é completamente verdade, porque a Ana também está connosco e está numa fase de diálogo bastante aberto, no sentido de procurar melhorar as condições de trabalho. Agora, um de diálogo facto, não que ainda responde... é possível depois da Ana ter dito que o CEF prejudica o turismo, é um dos grandes entraves ao turismo em Portugal. Porque nessa relação que se quer necessariamente muito próxima, eu imagino que não deve ter recebido esta declaração do presidente da empresa com um sorriso nos lábios. Não, de todo, como calcula, não é? Porque nós estamos a fazer um esforço muito grande, mas também entendo que aprendemos isto com a história, as piores contendas entre os piores inimigos, que não é o caso, têm que se resolver sempre na base do diálogo. E, portanto, é preciso sempre, independentemente das críticas, independentemente da injustiça delas ou não, é fundamental encontrar pontes e encontrar soluções, porque os problemas existem e compete-nos a nós, que temos responsabilidades nessa matéria, de procurar soluções para os problemas que existem. E essa é a nossa postura. Mas entendo que os inspectores, eles próprios, possam ter ficado ofendidos. Claro que ficaram, mas também me compete a mim e ao CEF e à direção garantir que esse desconforto é transmitido de uma forma objetiva e positiva à Ana, para que a Ana também perceba que esse tipo de críticas em nada beneficia o ambiente de trabalho que se quer de cooperação, e a postura também da Ana também tem mudado e o que é importante é que consigamos encontrar caminhos de diálogo, porque é inquestionável que o CEF, para poder fazer um melhor trabalho no aeroporto, e quer fazer e está a fazê-lo, necessita necessariamente de ter uma boa forma de comunicar com a Ana e que a Ana perceba, sem qualquer filtro, quais são de facto as necessidades e que vão ao local e aos locais, e é isso que temos feito, junto dos responsáveis e do Sr. Presidente também, que já nos tem acompanhado, já nos acompanhou algumas visitas às instalações, demonstrar porque é que aquelas condições estão desadequadas e foram adequadas para um tempo e agora são de facto exíguas, e isso também tem permitido que o problema seja encarado de maneira diferente e que eles próprios nos estejam a propor soluções para esse problema. E acho que isso é que é fundamental. Mas isso só se resolve com o novo aeroporto? Não sei, porque este aeroporto vai continuar a funcionar e vai ter um investimento. Mas como dizia, os tremendo. Espaços não são plásticos, não é? Os espaços não são plásticos, mas podem ser melhorados. E há ali condições para ser melhorados, existem condições para ser melhorados. Mas, mais uma vez, isso é preciso diálogo, é preciso perceber que, por exemplo, o CEF, neste momento, tem a sua área espalhada por várias zonas do aeroporto e que, por exemplo, há áreas para deslocarmos de um sítio para outro, podemos demorar 30 a 45 minutos a pé para poder executar uma tarefa e, portanto, isto não é execuível num sítio onde se exige e se espera que o CEF seja rápido e célere a resolver os problemas. E isto é importante que também seja percepcionado por quem tem a possibilidade de redistribuir espaços, de redefinir áreas, de fazer obras, e que é o dono do espaço. Portanto, é importantíssimo passar esta informação de uma forma clara, objetiva e propor soluções. E algures, no meio destas diferentes posições e das missões que ambos temos, há seguramente muito espaço para diálogo e para melhorar o trabalho, porque eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que a Ana pretende é exatamente o mesmo que o CEF pretende na base, que é melhorar um serviço que é prestado à comunidade com missões diferentes, mas é isto que se pretende. E esse serviço seria melhorado com mais meios no CEF? Faltam meios? É isto também que explica este problema que se vive no aeroporto de Lisboa? Claro que sim, portanto, também não escondemos de todo que são precisos mais recursos humanos, mas essa questão também está a ser trabalhada. Quantos? Nós temos neste momento mais os 68 inspectores que estão em estágio, entretanto já foi finalizada e já foi publicada a lista final dos mais 100 inspectores que entrarão em formação
este ano e, portanto, os recursos humanos que neste momento estão a ser e têm vindo a ser nos últimos anos disponibilizados para o CEF vão permitir responder a algumas das necessidades. Se é suficiente, não é todo, porque nós precisamos de renovar estruturas, temos os nossos inspectores já têm alguma idade e portanto, é necessário, muitos vão para a reforma, outros estão em missões também no estrangeiro, portanto há uma grande atividade e a própria as responsabilidades que Portugal e o CEF têm no seio da Frontex exigem que nos próximos anos haja um reforço substancial de inspectores para podermos também continuar a contribuir da forma que temos vindo a fazê-lo naquilo que são as missões da Frontex. E se este reforço não é necessário, quantos é que seriam necessários para resolver este problema? Neste momento, os números que temos apontam que, pelo menos, e no imediato, nós precisaríamos de mais 200. Isto só... Isso é possível? Isso é uma decisão, é possível, mas isso é uma decisão política, política, exatamente, e que face... E já pediu? Já estamos a tratar do pedido O para que é que tem garantir ouvido? aquilo que nós temos e temos tido de facto com a tutela. Nós tenho a sorte de estar a trabalhar com uma tutela muito sensível a estas matérias e com uma grande percepção do que é a atividade do CEF e das necessidades do CEF. Isso é muito bom para quem está na função que eu desempenho. Mas pode ser bastante inútil se não houver dinheiro para fazer essas contratações. Mas há uma grande vontade e uma grande consciência e tem havido um grande empenho da parte da tutela no sentido de fazer o que é necessário para que ao CEF sejam alocados os recursos humanos, quer na parte da carreira de investigação e fiscalização, quer nos administrativos, porque nós também conseguimos, e está neste momento a decorrer até 31 de julho, um concurso, o primeiro concurso, e creio que único concurso externo que houve para o CEF, para administrativos, em que quase que nos permite dobrar a capacidade de atendimento, porque estamos a recrutar 116 assistentes técnicos que vão ser vocacionados para a área do atendimento dos cidadãos estrangeiros, que é de facto também uma grande necessidade, porque o grande afluxo de estrangeiros a Portugal não se reflete apenas nos aeroportos, tem-se refletido também no número de residentes em Portugal e as pessoas que procuram Portugal para viver cá. E isso tem implicado uma sobrecarga imensa dos serviços de atendimento que estavam dimensionados para 4, 5, 6, 10 anos atrás. E, portanto, o esforço também tem sido grande e também nessa matéria nós conseguimos aumentar a nossa capacidade de resposta, tendo consciência que ainda não é o suficiente para aquilo que Portugal necessita, que o CEF deseja e que é legítimo que os cidadãos estrangeiros peçam. E é na fronteira que se travam muitos suspeitos, muitas potenciais vítimas de tráfico de seres humanos. Se os inspectores acabarem por se sentir pressionados em avançar com as filas nos aeroportos, isto não pode ser um problema, não podem deixar escapar. Esta pressão não pode deixar escapar, levá-los a deixar escapar a pessoas ilegais, no fundo? Não, porque isso é uma das questões que temos sempre defendido e deixamos muito claro quando há críticas relativamente ao quanto o CEF pode prejudicar o turismo. É exatamente aí que nós chamamos a atenção. O CEF é inquestionavelmente um dos atores, ou uma das forças que trabalham para que Portugal tenha vindo ao longo dos últimos anos a ganhar um papel, um número, não é? Uma posição, um ranking bastante simpático no que toca à segurança, à percepção de segurança que também os estrangeiros têm de Portugal. E, portanto, aquilo que, na fronteira, aquilo que garantimos é que
o trabalho é feito de uma forma célere, mas jamais descurando aquilo que é a nossa responsabilidade primeira, que é garantir e controlar de facto quem entra em Portugal e as pessoas que circulam. E, portanto, os números também o têm demonstrado, seja através das situações que detectamos de tráfico de pessoas, seja através de situações de tentativas de imigração ilegal, seja da fraude documental, que continua a ser diariamente detectada no aeroporto. Portanto, o facto de procurarmos melhorar os tempos de espera, não é que estejamos a aligerar aquilo que é a nossa responsabilidade primeira, não, tem a ver com a melhor gestão e a melhor ocupação de filas, para que possamos fazer o que temos que fazer de uma forma mais expedita, mas sem nunca quebrar isso. Isso é algo que nunca será pedido aos inspectores, porque isso seria negar a missão primeira do CEF no aeroporto e o trabalho que faz na fronteira, e essa de todo. O CEF tem esta função de fiscalização e é até mais conhecido por ela, mas tem também competências de investigação. Mas é o parente pobre da investigação criminal, sendo que quando se fala de investigação criminal pensa-se muito mais na Polícia Judiciária, eventualmente na PSP, e às vezes fala-se um bocadinho do CEF. Ou tem os meios de que precisa para trabalhar? Estamos sempre a falar de meios, mas para além antes dos meios, eu gosto sempre de salientar aquilo que tem vindo a ser feito também no CEF no que toca à investigação criminal, e é inquestionavelmente a parte da investigação criminal é algo em que nós de facto estamos muito empenhados, estamos apostados, e é um dos pilares da nossa atuação, sobretudo na vertente do combate ao tráfico de seres humanos. E nos últimos meses, eu diria que no último ano, nos últimos anos, de facto o CEF tem demonstrado que tem as competências para combater este flagelo. Até especificamente numa área pouco comum de que nós estamos poucos habituados a ouvir falar, que é o futebol. Essa já começa a ser a eventualidade de haver jogadores muito jovens, até crianças, que são vítimas de tráfico de pessoas quando vêm a jogar para clubes portugueses. Isto já começa a ser uma preocupação dos clubes, ou até os adeptos ainda não têm muito bem essa ideia? Bom, o CEF já há alguns anos que tem vindo a trabalhar nesta matéria, e já há alguns anos que vêm sendo feitas investigações e com resultados nesta área. Também neste contexto nós temos e chamamos e tivemos de facto, convidamos a falarem connosco os responsáveis destas áreas, nomeadamente a Federação, a Liga e o Sindicato, ao que eles responderam de uma forma muito positiva, muito construtiva, e de facto este diálogo que temos vindo a manter tem permitido evoluir na própria forma como o futebol, as estruturas do futebol estão a lidar com a questão. Há de facto uma grande preocupação em sensibilizar as diferentes estruturas, os diferentes organismos ligados ao futebol. O CEF tem participado de uma forma muito ativa em sessões de esclarecimento, em sessões de esclarecimento sobre estas questões do futebol, porque há neste momento a percepção destes responsáveis desportivos claramente que, independentemente do escalão ou das categorias onde estes fenómenos possam ocorrer, isto é um problema do futebol. E, portanto, sendo um problema do futebol... E é um problema real. Há, de facto, jovens, muito jovens, que são traficados para Portugal, para clubes de futebol. Sim. E Sim. é comum? Eu diria que não acontece todos os dias, mas infelizmente acontece com muito mais frequência do que aquilo que uma situação envolvendo tráfico de crianças, que pura e simplesmente não devia existir, portanto, ocorre. E há pessoas em Portugal a lucrar com isso? O tráfico de seres humanos é uma atividade muito lucrativa, seja ela em Portugal, seja aonde for, é um dos negócios mais rentáveis para quem se dedica a ele, e, portanto, também há uma responsabilidade acrescida das entidades e das autoridades que têm competências nesta matéria de uma forma muito firme, rápida, expedita,
e recolhendo provas inequívocas para poder, de facto, parar pelo menos estes criminosos. Porque as situações são, de facto, muito complexas, são humanamente violentas do ponto de vista emocional. É muito complicado lidar com miúdos de 14, 15, 16 anos que são pura e simplesmente abandonados à sua sorte, sem muitas vezes saber se têm a refeição nesse dia, se não, com dificuldades de contactar os pais e vivendo em situações degradantes a troco de nada, basicamente. E, portanto, há um empenho muito grande e uma atenção muito grande do CEF nesta matéria que, independentemente de ter consciência que seria útil termos mais meios, o que importa é que com os meios que temos, nós temos sido capazes de detectar estas situações e, sobretudo, consciencializar as pessoas envolvidas no fenómeno do futebol de que isto é um problema que tem que se resolver em conjunto e que deve ser muito mais preventivo do que repressivo, porque o repressivo ou o punitivo nesta fase envolve pessoas muito frágeis e que de todo deveriam ter que passar por isto. Bom, a falta de meios, aqui noutro tema, foi, aliás, abordada pela Organização Internacional Transparency, que diz que Portugal não controla bem a atribuição de vistos gold porque tem poucos funcionários. E, aliás, uma comissão especial do Parlamento Europeu também já veio defender que estas autorizações especiais de residência, conhecidas como vistos gold, devem ser abolidas porque há mais riscos do que vantagens. Devíamos acabar com os vistos gold? A existência ou não dos vistos gold é também, mais uma vez, uma decisão política. Mas há de ter uma opinião. Tenho uma opinião. Não reconheço, relativamente a Portugal, não reconheço de toda a objetividade nessa avaliação que é feita. O processo de atribuição de ARIs em Portugal é extremamente rigoroso. Tem mecanismos de controle que têm funcionado, e há evidências de que têm funcionado e funcionam, continuam a funcionar, e, portanto, não é mais perigoso ou mais arriscado atribuir uma autorização de residência ou a pessoa entrar em turismo e fazer o investimento não sendo residente. Os residentes são altamente controlados, há um rastreio bastante aturado dos antecedentes dos mesmos e mesmo depois de serem residentes, como se veja, como já foi público, mesmo depois de serem residentes há rastreios e consultas sistemáticas para garantir que os pressupostos que estiveram na base da atribuição daquele título se mantenham. E por portanto, isso devem manter-se. É uma decisão que não compete ao CEF, mas aquilo que nós podemos assumir, e temos assumido, nomeadamente, em alguns grupos de trabalho que, de facto, estão a reunir a nível da União Europeia, é que o nosso sistema, no que toca à questão da transparência e das consultas e das pessoas que beneficiam dessas autorizações de residência, é altamente credível, é altamente focado e sem... não existe... Porque depois nós também temos um sistema diferente. Por exemplo, Portugal, ao contrário de muitos países, não atribui, por exemplo, a nacionalidade portuguesa aos residentes. Não houve os requisitos para a atribuição da nacionalidade, são os mesmos que a lei da nacionalidade prevê, portanto não há nenhum benefício em ter a ARI para ter a nacionalidade portuguesa, o que não acontece em alguns países. E, portanto, a cidadania portuguesa não se compra com uma ARI. A autorização de residência, a única coisa que permite é a pessoa ter o investimento cá e ter o estatuto de residente e, portanto, poder entrar e sair do país ao abrigo desse estatuto,
mas sem qualquer outro tipo de vantagem, benefício ou privilégio sequer. A atribuição de vistos foi novamente tema na semana passada, desta vez os vistos para os cidadãos iranianos. Isto porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio revelar que esta emissão de vistos para cidadãos iranianos estava suspensa. Não revelou o porquê, mas disse apenas que era uma questão de segurança. O CEF foi informado de alguma ameaça, do aumento do nível de alerta no país? Não, sobre essa matéria, aquilo que eu remeto apenas para as palavras do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, a atribuição de vistos e a questão consular não é uma questão do CEF e, portanto, essa é uma questão que tem que ser apenas discutida com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas o que é que poderia justificar, eventualmente, a Eu não sei o que é que destes? está na base da decisão do Sr. Ministro e, portanto, terão sempre que ser dirigidas a ele essas questões. Mas compreendo que quando é feita aquela declaração e é dito eu não posso falar sobre as razões em público por uma questão de segurança nacional, que tenha criado um certo, bom, não direi alarmismo, mas que as pessoas ficaram a tentar perceber exatamente o que é que tinha acontecido. E dito isso, não é estranho que o CEF não tenha sido informado de algum problema com cidadãos iranianos? Nós estamos a falar de uma pessoa, estamos a falar de toda uma nacionalidade. O CEF, volto a dizer, relativamente à questão dos vistos, o CEF não tem competência nenhuma e também não tem competência nenhuma em relação às questões consulares também. Relativamente às funções e à missão que o CEF tem, existem, o Irão é um dos países que necessita de visto para vir para Portugal e é apenas nesse contexto que nós somos consultados ou não e não há nenhum alerta especial para além desta decisão do Sr. Ministro e, portanto, neste momento não há vistos portugueses a serem concedidos a cidadãos iranianos e neste momento é quanto o CEF precisa de saber para trabalhar. No ano passado foi encontrado no CEF um cartão de residência em branco, mas assinado pela então diretora regional do Norte, a senhora. A visão avançava na altura da notícia que o caso tinha levantado muitas preocupações por indiciar a eventualidade de riscos de irregularidades ou eventualmente de corrupção. Porquê que assinou aquele visto em branco? Eu sobre esse processo, apesar dele já ser público, eu preferia não falar, pronto, porque não me parece muito adequado eu estar a falar sobre ele. Esse processo foi arquivado pelo Ministério Público e as conclusões estão na sentença que foi proferida e, portanto... Quando é que isto foi comunicado ao Ministério Público? Foi só quando da notícia? Foi nessa altura. E porquê que não foi comunicado antes? Eu não queria falar sobre isso porque uma das conclusões é que não ficou provado que tivesse sido eu a assinar o cartão. Então deixe-me perguntar-lhe de outra forma. Não ficou provado que tenha sido a doutora a assiná-lo. Deixe-me perguntar-lhe de outra forma. Este caso não foi nem comunicado ao Ministério Público quando o cartão foi encontrado. Também não foi comunicado não estou ao a dizer Gabinete isso, de Inspeção não. do CEF. Gabinete, porque o cartão só foi encontrado quando saiu, foi mais ou menos contemporâneo da saída da notícia. Certo. Se, como diretora nacional, fosse confrontada com uma situação destas, de um cartão de residência em branco que tem uma assinatura de alguém, o que é que fazia? Fazia aquilo que foi feito. Foi aberto um inquérito interno, foi comunicado. Só foi depois de haver as a comunicações. Não foi porque a notícia saiu. O cartão é conhecido na altura em que sai a notícia, não foi antes. O que é na altura? Uma semana antes? Um mês antes? Foi uma semana antes. O senhor esteve também envolvido numa investigação relacionada com uma alegada utilização de meios do CEF para seu transporte pessoal e da sua família. O caso acabou por ser arquivado, mas o Ministério da Administração Interna pediu um parecer jurídico. De quem é que foi esta decisão de permitir que tivesse um carro com um motorista e o utilizasse? Está a referir relativamente à notícia da minha deslocação a Coimbra. Nos termos, a lei orgânica do CEF e o estatuto não é claro nessa matéria e, portanto, nessa altura foi depois solicitado
dado a conhecimento ao Sr. Ministro, e entendeu-se que se devia pedir um parecer de auditoria jurídica. E quando veio o parecer da auditoria jurídica, pura e simplesmente as deslocações passaram a ser asseguradas por mim, o que fiz durante o tempo todo que fui diretora nacional adjunta, que ainda foi. E acha que foi a decisão certa? Como? Que elas deviam ser asseguradas por si? Não tenho, não. A partir do momento em que se entende ou que existem dúvidas de que sobre a legitimidade ou não para a utilização do motorista, não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que tenho que fazer é fazer o correto, não aquilo ao que se entende como essa é correto. polémica na altura? Incomodou-me, não, essa decisão. Eu gosto de conduzir. Já conduzia quando ia para o Porto, portanto eu gosto muito de conduzir. Dá-me um tempo de reflexão sozinha muito interessante, e portanto não foi algo que me gostasse fazer. Naturalmente, pessoalmente me custou um bocado, porque se há coisa que norteia a minha atuação é uma elevada, e que gosto de pensar assim, é um elevado sentido de missão e de serviço público, e de todo permitiria que pudesse haver aqui a insinuação de que eu pudesse estar a utilizar bens públicos para serviço próprio. Isso custou-me. E, portanto, também foi com alguma tranquilidade e uma grande serenidade que, suscitada a dúvida, eu própria decidi não, se há dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma do que é que deve fazer, e passei a conduzir, e corrigindo que, de facto, também aquele período em que o motorista foi algumas vezes comigo, eram situações, foi logo no princípio de ser diretora nacional adjunta, em que as horas de sair da direção eram um bocadinho tardias, sempre depois das 10, 11 da noite, e às vezes era um bocado perigoso até ir a conduzir até Coimbra, mas passei a fazê-lo. E passei a fazê-lo todos os dias, o tempo que teve que ser, e estaria disponível para continuar a fazer o tempo que fosse, caso continuasse como diretora nacional adjunta, sem levantar qualquer questão, e fazendo até com alturas em que se faz com algum agrado. Doutora, está no cargo desde janeiro. Quais são os seus principais objetivos e prioridades enquanto diretora nacional do CEF? De uma forma muito rápida, é garantir a máxima operacionalidade do aeroporto de Lisboa e poder estender esta operacionalidade aos demais aeroportos, que de facto também existem e que também têm necessidades, e permitir que qualquer cidadão estrangeiro que chega a Portugal e que pretende ver o seu processo de residência avaliado e decidido num espaço de tempo razoável, e no mínimo aquele que está previsto na lei o consegue fazer, e permitir também e garantir que todas as situações que exijam investigação criminal, nomeadamente a questão do tráfico, o combate ao tráfico de seres humanos, é cada vez mais uma prioridade e com resultados efetivos neste assunto. E, portanto, eu não diria que no imediato são estas as 3 prioridades que a Direção Nacional atual, que também foi recentemente reforçada, tem como missão. E, naturalmente, já na vertente nacional e internacional, a preparação da presidência portuguesa da União Europeia, no qual o CEF também tem um papel muito importante, e que fazemos questão também de contribuir para que o sucesso da presidência também passe pelo CEF. E o Brexit? É difícil fazer alguma previsão relacionada com a política britânica, porque já ninguém sabe exatamente quando vai acontecer ou se vai acontecer, mas Portugal está preparado para enfrentar os desafios que nas fronteiras o Brexit terá? Portugal está preparado, não tenho dúvida nenhuma.
diferente será, não sei se os britânicos se os nacionais do Reino Unido estão preparados para isso. Mas nós vamos ter que passar a lidar com os turistas britânicos, por exemplo, de outra forma quando chegarem ao nosso aeroporto do que lidávamos até agora. É um acréscimo, e nós recebemos muitos cidadãos britânicos, é um acréscimo grande de trabalho para as equipas do CEF. Mas o CEF tem-se vindo, o CEF e não só, os vários ministérios que vão ter que lidar com a questão do Brexit, naturalmente que já estão há bastante tempo, até porque o Brexit já era para ter acontecido. E temos estado a preparar, temos tido tempo extra. Temos tido tempo extra para nos prepararmos para isto. E não tenho dúvida nenhuma que caso, não é, porque isto continua a ser uma incógnita, caso venha a haver Brexit, seja hard, seja soft, nós vamos estar preparados para isso. E para garantir que aos cidadãos do Reino Unido que nos vão continuar a visitar e que vão continuar a escolher Portugal quer como destino de férias, quer como de residência, vão continuar a ter um tratamento tão bom, com algumas diferenças, mas tão bom como o que têm tido até agora e que continua a fazer de Portugal um dos países mais escolhidos pelos britânicos para residir. Não tenho tenho algumas preocupações, como é evidente, sobretudo pela incerteza. Relativamente à nossa capacidade e ao facto de estarmos preparados ou não, estamos preparados. Quer em termos de infraestruturas, quer em termos de pessoas, quer em termos de legislação, houve com o tempo. Está com o tempo extra que fomos ganhando também, fomos ganhando alguma margem de manobra e estamos neste momento preparados para o Brexit. Doutora Cristina Gatões, obrigada por ter estado no Sob Escuta. O programa regressa na próxima semana. Boa tarde.